Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br, e hoje vamos falar de um assunto que talvez agrade ou talvez crie briga com o povo da magia caótica. Por que eu tô trazendo esse assunto? Porque foi um assunto levantado ontem num debate no nosso grupo do WhatsApp. E o debate estava ficando muito longo. Eu falei, gente, é melhor gravar logo um podcast, que aí depois a gente debate sobre o podcast já com todos os detalhes. E lembrando sempre que se vocês querem participar desse tipo de debate, cara, não vou dizer que é todo dia que rola um, porque nós não temos tanto tempo livre, mas quase sempre, vamos botar assim, no mínimo a cada 3 dias, rola algum tipo de debate sobre algum tema aleatório no nosso grupo, e ele é levado a sério. Inclusive apareceram uns temas muito idiotas e eles foram simplesmente ignorados, e os temas que eram mais importantes foram colocados em pauta. E esse tema, apesar de eu não achar que ele seja lá muito importante, ele é curioso, vamos colocar assim. Por quê? Porque ele remete à magia caótica e ele remete à mitologia como um todo, né? E à adoração, idolatria como um todo. Então vamos começar. A grande pergunta é: como se cria um Deus? Se você parar para pensar, muita gente nesse momento vai falar: não, nós fomos criados pelos deuses. Ou seja, Deus foi lá, pegou um pedaço de barro, soprou a essência dele dentro desse barro e aí nasceu o humano, e o humano aprendeu a adorá-lo. Algumas pessoas já vão parar e falar: não, pera aí. Os deuses já estavam lá, só que o ser humano não conhecia. Então o ser humano, ele viu o sol e ele falou: aquilo é um deus. Então o ser humano, ele foi endeusificando, né? Vamos botar assim, ou endeusando. Não seria endeusando não, porque aí não é criar, né? Endeusificando, né? Elementos da natureza que ele não conhecia bem ainda, e com isso nasceu o deus Ra, nasceu, né, a deusa da floresta, a deusa da pedra, a deusa da madeira, deus do relâmpago e tantos outros deuses que representam elementos da natureza, né? E aí vem a outra questão, uma pessoa, ela pegou alguma coisa que ela inventou, certo? E ela disse: isso vai se tornar um deus. Então a gente tem, vamos botar, o todo-poderoso dólar. Muita gente acredita que existe um deus do dólar, né? Que o dólar, que é uma coisa, vamos botar assim, de tantas pessoas idolatrarem e quererem e desejarem, aquilo acabou se tornando um deus. E algumas pessoas chamam isso de egrégora, né? E onde entra essa questão de Deus e a questão da magia caótica? Já que a gente já percebeu que criações de deuses ou aceitação de deuses é algo que já existe, há muito tempo. Então, magia caótica é pinto no lixo perto, sacou? É de 80 e pouco, mano. Os hindus já criavam deuses, 3 mil anos atrás. Então, o que rola? Pensa comigo, os magos caóticos, né, eles têm um negócio chamado servidor. E esse servidor é o quê? Eles criam uma entidade que existe no plano astral e é alimentada por um seguidor. E eles levam isso como um conceito de egrégora. Porém, a egrégora em si, né, ela é um pouco mais complicada do que o sistema do servidor. O servidor, ele é um pouco mais primário, né? Ele lembra um pouco mais o elementar artificial, é um servo, é uma coisinha que você faz para te ajudar. Já a egrégora não. A egrégora, ela teria sim, em algum dado momento, alguma autonomia, né? Então algumas pessoas acreditam que os novos deuses, ou os deuses jovens, vamos colocar assim, que são deuses relacionados a coisas não tão
primárias, saca? Como fogo, terra e água, como sol, céu e lua. Coisas menos ligadas a isso, então tipo um deus grego do feijão, da colheita. Esses seriam novos deuses, porque foram deuses que foram criados a partir da evolução do ser humano. Então, por exemplo, enquanto o ser humano ainda não plantava, não existia um deus da colheita. E aí quando ele começou a parar, né, tipo, ele evoluiu, e aí ele parou de só caçar e catar no chão e começou a plantar, nasceu assim então um deus, né, para isso. Então, se a gente for parar para pensar nisso, a gente já entra num conflito na questão de é tudo mitologia, ou seja, tudo diversão para você ler e se divertir e entender os povos, ou é religião, é culto, é seita, é adoração e tal. Por quê? Se você leva que é simplesmente história baseado nisso, ou seja, o cara ele viu o sol, ele não tinha nome pro sol e ele não sabia o que era o sol. Como o sol era forte, estava lá todo dia, ele acreditou que era um deus. E aí, como todo bom ser humano, quis barganhar com ele. Então, quando ele queria sol, ele ia lá e rezava pro sol aparecer. O sol aparecia e ele agradecia. Yay! Pronto, nasceu um deus que tinha um adorador, que é onde a gente vai chegar. Ou era o exato contrário, né? O cara, ele plantava e tal, e aí ele falou, porra, preciso de um deus pra minha plantação, porra, porque minha plantação não tá crescendo. Então ele olhou e falou, vou criar aqui um deus. Aí, bum, ele criava uma história, ele passava essa história pra outras pessoas e dizia, olha só, galera, adorem esse deus aqui, porque esse deus, ele vai ajudar as nossas colheitas. As pessoas começavam a adorar aquele deus, e aí, por conta disso, ele criava uma egrégora, e essa egrégora, que é nova e criada por um ser humano, começou a ser alimentada e, por conta disso, começou a realmente trabalhar com as colheitas. E aí ela foi crescendo, e aí se tornou um deus, vamos botar assim, né? Então reparem que são duas visões bem diferentes do negócio, e no meio a gente tem a magia caótica banalizando isso para variar, porque é o que o mago caótico faz, transformando tudo num bunda lelê muito fácil. Você vai lá, tipo, desenha um sigilo, sacou? Toca uma punheta e fala, bom, tá vivo, sacou? E aí veio a pergunta, como é que você cria um deus? E como é que você mata um deus? E o que é necessário para estar com a carteirinha de oi, eu sou um deus? Sacou? Bom, obviamente eu não vou dar nenhuma dessas respostas aqui, porque essas respostas, na verdade, são muito pessoais, né? E muita gente, se eu falasse, tanto, ia me odiar. Então, não. Vamos pegar um conceito para que vocês pensem nisso, para que a gente leve o debate, né, para a mesa do bar, sacou? Para o grupo do WhatsApp, para vocês se perguntarem. Então, primeira coisa, os colonos, né, quando havia a época da colonização, a primeira coisa que o cara fazia era matar a religião e a cultura do povo que ele invadia, para que ele pudesse dominar aquele povo. Ou seja, um povo sem religião, na época, né, sem Deus, era um povo mais fácil de ser dominado. Então a primeira coisa que um espanhol fazia quando ele invadia a América era ir lá e destruir todas as imagens de todos os deuses de todas as tribos que ele encontrava. E ele ia lá e matava todos os sacerdotes importantes daquele deus. E não só os espanhóis faziam isso, como os portugueses também faziam isso, como os ingleses, os holandeses. Uma regra clara para todos eles, dado diretamente pela Igreja Católica, era essa. Se você encontrar qualquer tipo de novo culto ou religião ou novo Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é destruir tudo. Acabe com tudo. Por quê? Se você mata um Deus, você vai lá e quebra a imagem dele, ele continua existindo na mente dos seus seguidores, certo? Então você pode queimar a igreja, você pode chutar a imagem da santa na TV. Engraçado imaginar que tudo isso já aconteceu. E você pode fazer toda essa merda, só que não adianta. O cara vai continuar com a fé dele dentro dele, rezando, e aquele Deus vai continuar existindo. Então, de certa forma, a única maneira de você matar um Deus
seria você matando todas as pessoas que seguem ele, não só as pessoas que conhecem, as pessoas que seguem. Porque quando um Deus não tem mais seguidores, ele perderia, no caso, toda a capacidade que lhe foi dada de modificar a realidade no plano físico, que é o que eu citei da questão dos desejos do acaso e modificação com a manipulação do acaso. Ou seja, se você mata todos os adoradores, que são as pessoas que dão, vamos botar assim, doam energia para aquele Deus, ele vai deixar de existir. Ah, não, mas as pessoas ainda lembram dele. Mas as pessoas lembram dele, mas não enviam energia. Então, a gente pode dizer que ele tá morto, mas que ele ainda tem uma chance de voltar. Ele ainda não caiu no esquecimento. Quando um deus vai pro abismo, né, que são os deuses sem nomes, aí é por quê? Porque simplesmente dizimaram todo mundo que sabia da existência daquele cara. Isso também acontecia, e isso era quando rolavam genocídios, onde toda uma cidade, uma tribo e etc. era massacrada. E a gente sabe que isso acontecia, e toda a cultura, não só os deuses daquela tribo, eram, né, apagados da história por um bando de filho da puta. Nós sabemos disso, isso acontece. Então pensa-se, para que você possa matar um deus, basta que você faça com que ninguém lembre dele. Vamos dizer que esse seria um ponto-chave. Mas para criar um deus, veio uma pergunta que era meio idiota, né? Só que ela levantou uma discussão interessante. Se um cara... Lembrando, gente, é uma pergunta meio idiota. Se um cara, ele pega uma imagem do Batman e ele começa a adorar aquela imagem do Batman como se ela fosse um deus. Ele tem fé, ele tem vontade, ele ora, ele faz oferendas para aquela imagem do Batman. O Batman vai se tornar um deus? Ele está criando um deus ali? E aí veio a pergunta. Algumas pessoas falaram que sim, que pelo fato de aquela imagem estar sendo adorada e na mente daquele cara a figura do Batman ser endeusificada, aquilo seria um deus para ele. E outras pessoas falaram, pera, mas tipo, é só um deus pra ele. Então, tipo, não é um deus. Ou seja, criamos um patamar de deus. E aí veio a pergunta. Um deus com um adorador ainda é um deus? Por quê? Vamos dizer que um deus, para que ele possa ganhar sua carteirinha de deus, ele tem que ter alguns aspectos que tem que ser apresentados. Ele tem que realizar um milagre, por exemplo, né? Ele tem que fazer alguma coisa pelos seus seguidores. Qual o tamanho dessa coisa? E quantos seguidores uma egrégora /Deus, vamos botar assim, precisaria para que ele pudesse realmente realizar algum feito no plano físico? Porque tem pessoas que adoraram um determinado deus a vida inteira e nunca aconteceu nada, e alguns até desistem no final por conta disso. Então esse cara, ele adora o Batman, ele pode não esperar nada do Batman, sacou? E aí ele vai continuar adorando e o Batman vai ser o deus dele. E infelizmente, quando esse cara morrer, a adoração ao deus Batman morre junto com ele, né? Então seria um deus fraco? Teríamos isso de nível de Deus? A gente sabe que a gente tem esse tipo de hierarquia quando a gente fala de anjo, quando a gente fala de demônio, quando a gente fala de gênio, quando a gente fala de fada. Será que a gente teria uma certa hierarquia quando a gente fala no quesito Deus? A gente tem um Deus maior, tipo Zeus é maior do que Dionísio, entendeu? Na mitologia, sim. Na mitologia nós temos patamares de deuses, onde temos deuses maiores e deuses menores. Então a gente poderia dizer que sim, o cara criando esse deus Batman dele, ele tá criando um deus muito merda, sacou? Porque é um deus que só tem um adorador, é um deus frágil, é um deus que pode desaparecer e que com certeza vai desaparecer em poucos anos, ou seja, quando o cara envelhecer e morrer, ou quando ele tropeçar e morrer, aquele deus vai se dissipar, né? A ideia da existência daquele deus vai se dissipar, então ele pode ser considerado um deus bem do vagabundo, sacou? Mas existe isso. Algumas outras pessoas acreditam que o conceito de Deus ele vai permanecer existindo depois que ele foi criado.
mais ou menos como se você estivesse realmente criando algo para o universo toda vez que você imagina alguma coisa. Muitas pessoas têm esse conceito, e esse conceito para mim é muito bom. Tem pessoas que acreditam até que qualquer escolha que você faça cria um novo universo. Ou seja, vou peidar agora ou não vou? Já criei um universo. Um onde eu peidei e um onde eu não peidei. Então isso é um egocentrismo babaca de um povo que eu fico pensando assim, nossa, esse povo realmente está se achando importante demais. Olha só, eu pisquei ou não pisquei? Criei outro universo. Porra, mano, não viaja, né? Mesmo que fosse um universo que ele é totalmente infinito, com, vamos botar um deus que pudesse fazer qualquer coisa a qualquer momento, até ele ia ficar cansado dessa palhaçada, sacou? E ainda mais porque o ser humano pode fazer isso. Pô, uma formiga também pode? Todo o resto também pode? Então, lembrando sempre que esse podcast é sobre um tema relacionado à magia caótica. E é um tema relacionado ao e se? E aí, como é que cria um Deus? Como é que mata um Deus? Deuses têm patamar? São essas as questões que estão sendo levantadas aqui. E não é, isso aqui não vai fazer com que ninguém se torne um ocultista melhor. Mas gera algumas discussões e alguns debates que esses sim vão levar vocês para as linhas mais tradicionais do ocultismo. Porque, como eu disse, a adoração é uma coisa que voltou a entrar na moda, a idolatria voltou a entrar na moda, e isso entra um marketing e uma questão muito interessante de que muitas pessoas estão escolhendo determinados demônios, daimons, ou seja, bicho, que estavam um pouco fora, né, do holofote, vamos botar assim, e eles estão trazendo para a era digital a idolatria daquele demônio para então criar ou aumentar o patamar daquele demônio. Então muitos de vocês devem ter percebido que alguns demônios, principalmente da Goetia, que não eram tão famosos assim, estão sendo muito citados ultimamente. E por conta disso, é nada mais nada menos do que propaganda que as pessoas estão fazendo com aquele bicho, né? A gente tem algumas dúvidas se essas pessoas realmente estão criando, né, esse marketing todo utilizando Goetia e realmente para aquele demônio que está escrito ali no Lemegeton. Algumas pessoas acreditam que, na verdade, estão mascarando um outro sigilo, certo? Para uma egrégora própria que eles estão criando. Então, seria o fato de você pegar para 1000 pessoas e falar que Bune, que é um dos mais usadinhos aí, né? Que o Bune ajudou você a ganhar na loteria. Aí você chama mais 100 pessoas e diz, diz para todo mundo que vocês também conseguiram. E aí as pessoas vão acreditar, né, que você realmente conseguiu algo com o Bune, quando na verdade você está tentando alimentar uma outra egrégora. Só que como a gente já está batendo os 20 minutos, isso fica para um outro podcast, caso role um podcast sobre isso, ou lá no debate no grupo. Porque tem umas teorias muito loucas de gente sendo trouxa e demônios sendo alimentados, e vocês não têm noção. Então lembrando sempre, galera, esse é um papo pra galera que curte ocultismo menos tradicional possível. Isso é muito moderno, é magia caótica, são coisas novas. Muita gente que gosta de coisa clássica vai odiar esse podcast, é normal, mas a galera nova curte, e esse assunto foi levantado no grupo e rolou um debate legal. Então, gente, até vocês que preferem as coisas mais antigas, dá uma ouvida e vê se os conceitos não batem. Porque, cara, o novo nada mais é do que o antigo sendo modificado. Às vezes para pior, às vezes para melhor. Aí vai depender da opinião de vocês. Então, galera, não esqueçam, nós estamos na imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. A gente tem o nosso Instagram, a gente tem o nosso Facebook e a gente tem o grupo do WhatsApp, onde a gente fica lá debatendo o dia inteiro, falando um monte de coisa sobre vários temas relacionados à magia e relacionados, é claro, às matérias aqui do portal. Então, basta entrar lá na Imperium Fortuna, vai ter um botãozinho do lado
com o símbolo do WhatsApp, onde você vai poder entrar no nosso grupo. Se você gosta do nosso conteúdo, compartilha, dá like, se inscreve no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook. E lembrando sempre que se você gosta muito do nosso conteúdo, você quer ajudar a gente a continuar produzindo, a gente tem o nosso Apoia-se e a gente tem o nosso Pix. No nosso Pix, cara, você pode doar o quanto você quiser, a gente agradece muito. E aí a gente coloca você aqui no nosso mural de agradecimentos. Mas se você quiser participar do podcast, ou seja, você quer pedir um tema, você quer sugerir uma semana sobre algum assunto, coisa do tipo, você pode entrar no nosso Apoia-se. O nosso Apoia-se ele vai de R$5 até R$50. Você pode apoiar uma vez só, pode apoiar 2, 10, 1000 vezes. Quando você apoia, você automaticamente ganha o direito de pedir um tema para o nosso podcast. Você entrar no grupo, aí, eu entrei lá no Apoia-se, eu vou lá, vou confirmar. E aí você pede o seu tema, a gente grava um podcast para você, certo? Do tema que você escolher, desde que seja, obviamente, sobre magia e ocultismo, né? Se você não puder, não tem problema. Basta você compartilhar os nossos links, comentar, ir lá no nosso grupo e ficar papeando com a gente, porque isso é o que faz o nosso canal crescer. Então, gente, por hoje é só. Até a próxima. Fortuna.